Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estamos na nossa oitava aula, na primeira parte da nossa oitava aula, e acompanhando aqui o nosso livro texto de autoria do Libânio e do Murá, falando sobre a introdução à teologia, perfil, enfoque e tarefas. E hoje nós vamos trabalhar nessas aulas o capítulo 5, ensino acadêmico da teologia. É um capítulo médio, né? Não é longo e também não é curto, mas é um capítulo interessante, porque vai falar sobre o ensino acadêmico da teologia. Então, a teologia como ciência, e é interessante porque o Libânio e Murá, eles vão fazer um comentário da teologia da libertação na América Latina a partir de Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff. Então, ele vai dizer que na América Latina, é provável que na América Latina tenha elaborado melhor a distinção e articulação dos níveis do discurso teológico. Então, eles vão dizer que na América Latina a formação, a elaboração de distinção e articulação dos níveis de discurso da teologia foi melhor elaborado. Por que eles acreditam nisso? O Luiz Boff vai dizer isso porque a teologia popular, ele define a teologia popular, pastoral e profissional quando ele se refere à teologia latino-americana da libertação. Então, quando ele se refere à teologia latino-americana da libertação, ele está definindo ela como uma teologia popular, como uma teologia pastoral e como uma teologia profissional. Então, são três distinções, ou três pontos, ou três focos da teologia. Teologia popular, teologia pastoral e teologia profissional. Então, quando ele fala da teologia da libertação na América Latina, ele está dizendo que a teologia engloba essas três situações, essas três questões, Mas não podemos deixar de lado essa questão de ressaltar que a teologia, a serviço da evangelização e do diálogo com o mundo contemporâneo, pode ser definida também da mesma forma. Então, ou seja, se a teologia está sendo usada para a evangelização do mundo e também construir um diálogo com o mundo contemporâneo, evangelizar o mundo contemporâneo e também dialogar com o mundo contemporâneo, ela pode ser definida também como uma teologia popular, pastoral e também profissional. A teologia da libertação definitivamente pode ser comparada a uma árvore, Quando o Luiz Boff vai dizer, usa essa figura de uma árvore, Então, na árvore nós temos três partes. Nós temos a ramagem, ou as folhagens, Nós temos o caule e temos a raiz, A primeira coisa que nós vimos de uma árvore é as suas folhas, a sua ramagem, A sua copa, Quando nos aproximamos da árvore, nós então conseguimos ver o caule dela, como que ele é, se ele é torto, se ele é reto, se ele tem nó, se ele é grosso, se ele é fino. E a raiz, a gente só consegue ver a raiz se nós fazemos desenterrar a raiz da árvore, cortar e tentar tirar a árvore do local. Aí nós vamos ver a raiz, o número de raiz que ela tem, se ela tem grossa, se ela tem um peão. O peão é uma raiz que é o contrário do caule, Tem árvore que não tem peão, só tem raiz nas laterais, não tem uma raiz na verticalidade, Só tem na horizontalidade. Então, o Clodovis Boff vai dizer que a teologia da libertação ela pode ser comparada a uma árvore, Ele é interessante porque quer dizer que como ele compara a teologia da libertação nos três níveis, teologia popular, pastoral e profissional, então ele vai dizer isso da teologia da árvore, ele vai comparar a teologia da libertação com uma árvore. Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer que uma pessoa, quando vê um teólogo profissional, ele enxerga somente a ramagem da árvore, como se ele enxergasse a ramagem da árvore, Mas ele não percebe o tronco, que é reflexão, o tronco que é a reflexão dos pastores, tá? O tronco é aquela mensagem pastoral do dia a dia, Ele vai dizer que quando nós olhamos a teologia da libertação, só enxergamos os teólogos profissionais, os pensadores, os acadêmicos, Quando falamos de teologia da libertação,
nós logo lembramos ou nos remetemos ao Leonardo Boff, o teólogo católico, né? De uma grandeza na teologia sem igual, né? Apesar dos seus problemas, né, com o Vaticano, mas ele continua sendo o referencial da teologia da libertação. Vamos ver outros teólogos, né? No Brasil é o Leonardo Boff, né? Então você, quando fala de teologia da libertação, você lembra de Leonardo Boff, mas você não lembra dos teólogos dos pastorais, aqueles que estiveram na ponta da batalha, que estiveram no fronte, ou que estiveram lá na comunidade, né? Aqueles que passaram pelas situações, que sentiram a situação da comunidade de base. Nós não vemos isso, né? Então ele vai dizer que quando alguém olha para a teologia da libertação e só vê teólogos profissionais, né? Ou seja, é o Leonardo Boff, é o Clodovis Boff e sucessivamente, entre outros teólogos, né? Entre outros, então você está vendo somente a copa da árvore. Só que a copa da árvore é um terceiro estágio, porque o primeiro estágio é a raiz, a semente, quando ela começa a brotar, o que nasce nela é a raiz. Primeiro vai se enraizando, aí depois começa a brotar, né? Aí vem um caule, depois vai desabrochando, e aí forma-se uma árvore, né? E demais agentes pastorais, então, ou seja, a reflexão dos pastores e de agentes pastorais dentro dessa teologia em 3 pontos. E menos ainda, né, a pessoa que olha a teologia da libertação e só vê teólogos profissionais, ele não consegue enxergar os teólogos pastorais, né, a teologia pastoral. E menos ainda as raízes que estão debaixo da terra e sustentam a árvore inteira, né? Ou seja, é aquele trabalho da teologia lá da base eclesial, lá no nosso caso da igreja protestante ou Assembleia de Deus principalmente, é aquele ponto de pregação, é aquela reunião familiar que nós não conseguimos ver que raiz, né, de uma grande árvore frondosa, nós temos essas raízes escondidas que ninguém vê. Então, assim é a reflexão vital e concreta, embora subterrânea, anônima, de dezenas de milhares de comunidades cristãs que vivem sua fé e pensam em chave libertadora. Então, quando uma pessoa olha para a teologia da libertação e só vê os teólogos profissionais, ele não está contemplando os teólogos pastorais e muito menos aqueles das comunidades cristãs que vivem sua fé e pensam sempre uma chave libertadora, né? Dentro dessa perspectiva, dentro da percepção da teologia, a partir dessa figura de árvore, dividida em ramagem, tronco e raízes, nós podemos ter um significado de fé transformador da história da teologia, ou seja, uma história pensada a partir do fermento da fé. Interessante, quando o Boff vai usar uma palavra interessante, fermento, vai usar uma palavra assim, um tanto, né, no texto do Novo Testamento fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Nesse caso aqui ele usa o fermento. Por que a figura do fermento? Porque o fermento adicionado à massa, ele vai fazer o bolo crescer, vai fazer o bolo ficar fofinho, o bolo ficar saboroso, né? O fermento ele promove essas qualidades do bolo. E ele usa a palavra fermento da fé, ou seja, a fé adicionada a um conhecimento teológico torna-se uma teologia bastante você consegue absorver com facilidade. Ela torna-se uma coisa maravilhosa, ela mexe com o seu interior, ela mexe com o seu sentimento de fé, né? A teologia, quando ela adiciona esse fermento, a fé, né? Quando ela é praticada com fé, quando ela tenta ser compreendida pela fé, então você verifica que essa teologia, ela torna-se uma teologia compreensiva, ela torna-se uma teologia de forma diferente de uma teologia assim, sem a fé, sem a prática da fé. Você pode ver uma pessoa falar de Deus, mas se ele não tem fé, se ele não crê, ela torna-se uma coisa morta, uma coisa sem gosto, uma coisa sem sabor. Mas a fé, ela é o fermento que faz a teologia tornar-se saborosa, torna-se
que você consegue absorver com mais facilidade. Então, dentro dessa perspectiva da árvore, a partir do teólogo Luiz Boff, você pode compreender a teologia nesses 3 patamares. A raiz, que é a teologia dentro da teologia chamada popular, né? O caule, a teologia pastoral, e a ramagem, a teologia profissional. Então, até a próxima parte.